Olá e bem-vindo à Pear Tree Cleaning Services. Chamo-me Dave Benson Phillips e vou mostrar as práticas da companhia, assim como descrever e demonstrar as tarefas que irão desempenhar. Porquê? Bem, cada um de vocês é de extrema importância para nós e queremos que estejam seguros e felizes e nós orgulhamos-nos em prestar um excelente serviço de limpeza aos nossos clientes. Por isso, é importante que seja pontual, tanto a entrar como a terminar o serviço todos os dias. Se houver problemas, é importante que contacte o seu supervisor imediatamente. O mesmo se aplica quando ficar doente ou não puder vir trabalhar. Contacte-o imediatamente a qualquer dia. O nosso ano fiscal vai de maio a abril e todos os empregados têm direito a 4 semanas de férias pagas, todos os anos e após o período de qualificação. Yippee! Para além deste direito, os nossos funcionários recebem os feriados, desde que trabalhem nos dias úteis, antes e depois de um feriado. Feriados, sabem como é? Aqueles feriados em que chove todo o dia e por mais que se tente não há maneira de agradar aos miúdos. Deve ser usada a roupa de trabalho protetora que fornecemos a todos os funcionários. Para além de poupar a sua roupa, os nossos clientes gostam de ver o pessoal de limpeza em uniforme. O seu supervisor também lhe dará um crachá de identificação para a segurança, depois de lhe tirar uma foto. Por isso, arranje o cabelo. Os crachás não só o identificam perante os nossos clientes, como servem para a sua segurança. Será pago de 2 em 2 semanas, com transferência para a conta que indicou. Muito bem. Por favor, tenha cuidado ao preencher o formulário de candidatura, pois os erros com as contas de banco podem levar a atrasos nos pagamentos e nós não queremos isso. Os recibos de pagamento serão enviados ao seu supervisor. Quer trabalhe sozinho ou com uma equipa pequena, precisa de pedir as suas provisões e produtos de limpeza uma vez por mês. Não é difícil. Basta preencher a encomenda de provisão. É igual a esta. E envia por fax para o escritório. É tão fácil. Mas, por favor, não espere até os produtos se esgotarem completamente. Certo, saúde e segurança. Queremos a sua saúde e segurança, tal como a dos que o rodeiam, incluindo clientes e público. Por isso, tenha cuidado com cabos arrastados pelo chão, pois podem causar quedas. Quando lavar o chão, coloque painéis de sinalização nas zonas onde está a trabalhar. Se tem dúvidas sobre o químico que está a utilizar, leia sempre as instruções no verso. Se houver um acidente que envolva um químico, tem manuais de segurança que o podem ajudar nos primeiros socorros. Lembre-se que todos os acidentes devem ser comunicados à sede. Nunca misture químicos e não utilize recipientes antigos para armazenar outros químicos. Por favor, não traga os seus próprios detergentes ou lexívias, porque não são controlados e não há manuais de segurança para químicos desconhecidos. Armazene detergentes e equipamento, limpos e arrumados no local indicado e não em qualquer canto. Todos os recipientes devem ser mantidos de pé. Certifique-se que sabe onde é o centro de primeiros socorros mais próximo, em caso de acidente. Se sofrer um acidente de trabalho, é muito importante que preencha o formulário de relatório de acidente que pode ser encontrado na parte de trás do manual das instalações. Assim que estiver preenchido, envie por fax para a sede sem demora. Lembre-se que é muito importante que comunique todos os acidentes ou quase acidentes, por mais pequenos que sejam. Se deparar com um incêndio, não entre em pânico! Não entre em pânico! Faça soar o alarme mais próximo e não tente extinguir o fogo sozinho. Por favor, abandone o edifício rápida, mas calmamente, pela saída de emergência mais próxima e não pare para recolher objetos pessoais, nem regresse ao edifício depois de o abandonar. Reagrupe-se no local de encontro que o seu supervisor lhe indicará onde se situa. E outra coisa, não utilize os elevadores. Os cabos devem ser revistos antes de serem usados. Passe o cabo pela mão e repare se há defeitos antes de os ligar à corrente. Vejam só como isto está. Que estado! Se não tivesse verificado, não saberia que não posso utilizar isto.
Qualquer defeito deve ser comunicado ao seu supervisor e o mesmo se aplica nos casos de avaria no equipamento elétrico ou com etiquetas de teste fora de validade. E, para finalizar, convém manter sempre a sua maquinaria limpa. Cores diferentes para trabalhos diferentes. Estamos de tal maneira organizados que o seu trabalho está facilitado. Verde para cozinhas, azul para todas as outras áreas, menos as casas de banho, cuja cor dos panos é a vermelha. Lembre-se de arrumar as suas roupas e os objetos separadamente. Não queremos um pano de casa de banho junto de um pano de cozinha, não é verdade? E é tudo o que há para saber. Em primeiro lugar, coloque sempre estas luvas. Esvazie o caixote para um saco e nunca ponha as suas mãos dentro do caixote para recolher o lixo, pois pode haver agulhas ou vidro ou outro material perigoso. Nunca arraste os sacos pelo solo, pois podem rebentar e derramar líquidos. Yuck! Antes de falarmos nas questões de limpeza, vai-lhe ser dada uma secção para trabalhar e completar com um limite de tempo. Lembre-se que a princípio vai custar habituar-se a esta área, mas o trabalho vai ser facilitado nos próximos dias. Por isso, dê uma semana para assentar. O pessoal da Pear Tree estará sempre pronto para o ajudar nos primeiros dias, porque eles são simpáticos. Por isso, vamos começar. Se está a ver isto, então merece parabéns, pois após análise cuidadosa, a Pear Tree Cleaning Services selecionou-o como um dos mais importantes membros do pessoal. Foi escolhido para se tornar um supervisor. Mas esta posição não se oferece de mão beijada. É uma posição importante e eles acreditam que você tem as qualificações necessárias para fazer bem o trabalho. Mas é claro que implica algumas responsabilidades. Vamos ver quais são. Queremos que assegure que todo o pessoal chegue a horas e pica o ponto corretamente. Confirme que o pessoal veste o uniforme e que usa os crachás de identificação. Devem estar todos vestidos de forma apropriada para o trabalho que desempenham. Também é muito importante que todos os membros da sua equipa tenham sido treinados da mesma maneira que você foi. Por isso, comunique ao gerente de operações se há necessidade de alguém na equipa fazer formação. Se alguém falta ao trabalho e sendo você um supervisor, é da sua responsabilidade distribuir o serviço pelos outros membros da equipa para cobrir essa falta. Não se preocupe, o pessoal terá uma compensação monetária adicional. Faz parte do seu trabalho preencher as folhas de ponto de forma correta e legível. Assegure-se que o seu nome está no topo da lista de empregados. As folhas de ponto devem ter a data correta e o nome do local bem visível e devem ser enviadas por fax para a sede no tempo previsto. Se houver alguém que deixou de trabalhar, deve referir também o nome dessa pessoa e o dia da sua saída. Se não tem a certeza de quando deve enviar o fax, por favor, contacte o seu gerente. Lembre-se que as folhas de ponto recebidas fora de prazo podem atrasar os pagamentos e nós não queremos isso, pois não? Verifique a folha de observação diariamente e que tomou as ações corretivas requeridas. Pode encontrar esta folha na pasta das suas instalações. E o mesmo se aplica às folhas de participação de acidente, que devem ser preenchidas, mesmo em caso de acidente menor, e enviadas à sede. Aqui está o formulário, e não se esqueça que deve enviá-lo por fax para a sede. É importante saber atuar em situações de emergência. Familiarize-se com as saídas de emergência em todo o edifício. Lembre-se que a sua equipa confia na sua liderança em situações destas e informe sempre o seu gerente se ocorrer uma emergência. Como supervisor, deve estar atento ao armazém, bem como aos níveis de estoque e preencher a folha de encomenda que deve enviar para a sede, uma vez por mês, na data correta. Aqui está o formulário. Não se esqueça de manter o armário limpo e seco, pois isto reflete a forma como trabalhamos. O trabalho de supervisor inclui a participação de qualquer equipamento defeituoso à sede. De seguida, retire este equipamento de serviço imediatamente. Verifique sempre se pode repará-lo você mesmo, pois pode ser só um tubo obstruído. Certifique-se que todo o equipamento defeituoso é corretamente etiquetado com as etiquetas de avaria. Isto é de extrema importância.
Apenas mais algumas coisas que deve saber. A sua nova posição significa que tem que prestar apoio na realização dos pacotes de principiantes, assegurando que os documentos originais são vistos, fotocopiados e inseridos no pacote. Assegure-se que tudo o que é necessário, fotografias, nome da instalação e folhas de impostos, está preenchido, pois os pacotes mal preenchidos serão rejeitados e podem atrasar os pagamentos ao novo pessoal, que não ficará muito satisfeito. Se tem dúvidas sobre os documentos de identificação ou imigração que viu ou detectou falhas no seu preenchimento, fale com o gerente de operações, que estará disponível para o ajudar. Como supervisor, ser-lhe-á pedido que preencha as folhas de marcação de férias do seu pessoal, certificando-se que o período de aviso é comunicado à sede com a antecedência necessária. E aqui está o formulário. Deve certificar-se que todo o equipamento obrigatório é usado, para bem da saúde e da segurança. Luvas e proteção para os olhos. Se houver artigos que precisem de substituição, comunique à sede. Tem que assegurar que as portas de emergência não ficam abertas, presas por extintores de incêndio ou sacos de lixo. Mesmo se é prático, você, como supervisor, sabe que é perigoso. Verifique diariamente o padrão de trabalho levado a efeito pela sua equipa e discuta com o pessoal qualquer problema existente e participe ao gerente de operações. Estamos quase lá. Se suspeitar que um membro do pessoal esteve a beber ou está sob a influência de drogas ilegais nas instalações dos clientes, comunique-o sem demora ao seu gerente de operações, pois isto é completamente inaceitável. E o mesmo funciona se um membro do pessoal utilizar os telefones do cliente. Não se esqueça, se tiver quaisquer dúvidas ou problemas, consulte sempre o seu manual de pessoal, que contém um manancial de informações e orientações. E, finalmente, se você ou o seu pessoal trabalharem mais do que 4 horas e estiverem interessados em continuar a sua carreira, fale com o gerente sobre os seus conhecimentos de limpeza para a obtenção do nível NVQ 1 e 2 de qualificação em serviços de limpeza e apoio. O seu gerente ficará satisfeito por lhe fornecer as informações, assim como discutir pormenores sobre este curso. Pronto, já está. Então o que é que está a fazer ainda a olhar para mim? Ao trabalho, vamos a fazer supervisão. Esvaziar o lixo. Calce primeiro as suas lindas luvas. Bata no caixote para tirar tudo em vez de meter a mão lá dentro. Coloque o saco à volta dos caixotes e dê-lhe uma volta. Não esvazie os caixotes para os sacos, pois isto demora mais tempo. Se usa um saco de lixo, mude-os apenas quando o plástico estiver sujo. Mais uma vez, mudar todos os sacos de lixo leva muito tempo. Encha o seu saco com lixo apenas a 3/4, pois um saco cheio é muito pesado para transportar e não queremos fazer mal à nossa saúde, não é? Remova todo o lixo à medida que vai progredindo, para quando sair, no final do turno, não demorar a retirá-lo do edifício. Mas lembre-se, nada de obstruir corredores ou saídas de emergência. Não, não. Mantenha as luvas calçadas. Seja a limpar o pó ou a polir uma secretária, comece sempre pela parte de trás em direção à parte da frente. Lembre-se que há pó debaixo de um telefone ou teclado, por isso levante-os quando estiver a limpar. Quando lavar uma secretária, tenha o pano úmido, mas não encharcado. Dobre o pano e limpe com movimentos de um lado para o outro da secretária. Assim mesmo. De uma extremidade à outra, em vez de movimentos circulares, pois quando seca fica com um aspecto horrível. Se uma mesa está coberta de papelada, limpe apenas os locais que estão à vista, mas limpe por baixo do telefone e do teclado. Alguém vai adorá-lo por isso. Não altere a disposição dos papéis, a não ser que seja um papel solto, mas volte a colocá-lo onde estava, pois na manhã seguinte alguém vai andar à procura dele. Finalmente, se alguma vez vir um destes, numa mesa, assegure-se que essa mesa fica completamente limpa. Limpe todos os recantos a que normalmente não chega. Tenha sempre consigo um espanador, pois são muito úteis para limpar o pó nos fundos das cadeiras, mesas, rodapés, peitoril de janela, armários e extintores. Se o tiver sempre consigo, evite andar de um lado para o outro do escritório para ir buscá-lo.
Limpe o pó desta maneira, passando de mesa para mesa, diariamente. Há poeira no ar permanentemente, por isso limpar 1 ou 2 vezes por semana não funciona. Lembre-se que um escritório limpo é mais fácil de limpar que um escritório desleixado. Antes de aspirar, tire as cadeiras do seu caminho. Coloque os lindos painéis de sinalização perto dos cabos, pois não queremos que as pessoas tropecem. Aspire sempre por debaixo das mesas e secretárias para recolher clipes e elásticos caídos. Volte a colocar a cadeira e verifique se não tem poeira por baixo. E, finalmente, esvazie o seu aspirador semanalmente. Não só melhora o desempenho da máquina, como o livra de carregar um peso enorme. Se o seu aspirador perdeu a potência, é porque está provavelmente bloqueado. Não imagina a quantidade de porcaria que estas máquinas podem aspirar. Verifique a boca de entrada e a tubagem, pois estes entupimentos são normalmente fáceis de resolver. Primeiro, coloque a sinalização nos locais de acesso. Esfregue ou limpe o pó do chão e recolha os detritos com a ajuda de um esfregão e uma escova. Se encontrar pastilha elástica, remova-a com um rapador e assegure-se que o pano do pó está limpo antes de o voltar a pôr no armário. Painéis de sinalização de novo, coloque-os nos locais de acesso. Prepare o detergente de limpeza, seguindo as instruções do fabricante. Adicione o detergente na água, passe a solução pelo chão e assegure-se que a esfregona está espremida e não encharcada. Comece do local mais longínquo e desloque-se para trás, fazendo um movimento em forma de 8, caminhando para trás. Muito bem. Mude o detergente quando estiver sujo e deixe o chão o mais seco possível. Não queremos praticar patinagem. Use um esfregão abrasivo para nódoas teimosas. Volte a colocar tudo arrumado no armário. Lave a esfregona e deixe-a secar virada ao contrário. E quando o chão estiver seco, volte a arrumar os papéis de sinalização no armário. Volte a colocar os painéis de sinalização em locais onde as pessoas os vejam bem. Vista equipamento de proteção. Usando o pano com código de cor e a solução de limpeza, esfregue todas as superfícies como azulejos, rebordos e canalizações, mesmo as que estão por baixo dos lavatórios. Limpe também debaixo das máquinas de secar as mãos e outras. Remova o lixo do ralo. Limpe por dentro da bacia, nos orifícios e as torneiras. Depois disso, seque as superfícies de cerâmica e as torneiras. Assim. Todas brilhantes. Se houver alguma formação de calcário à volta da torneira ou ralo, use um produto para remover o calcário. Aplique e deixe atuar durante o tempo recomendado. Esfregue com um esfregão abrasivo, enxague-o e seque. Agora até pode ver o seu reflexo. Coloque o equipamento de proteção. Assim mesmo, está impecável. Usando um pano com um código de cor correto e um detergente apropriado para esfregar azulejos, chuveiro, mangueira e a cortina. Para limpar os azulejos da parede, comece pela parte mais alta. Remova a sujidade do ralo. Deve iniciar a limpeza dentro do chuveiro e zonas circundantes. Se houver formação calcária à volta da torneira ou do ralo, use um produto para remover o calcário. Aplique e deixe atuar no tempo recomendado. Dê mais uma passagem com o esfregão abrasivo, enxague-o, seque e está pronto. E está perfeito. Enxague a cortina do chuveiro, limpe e deixe secar. Coloque o equipamento de proteção, assim mesmo. Está impecável. Ninguém quer um pano que limpou uma casa de banho numa secretária. Não neste campeonato. Descarregue primeiro o autocolismo.
Depois, com o detergente correto e o pano com código de cor apropriado, esfrega as nódoas dentro da sanita até à linha de água e por baixo dos rebordos. E lave ambos os lados da tampa, assento e superfícies de cerâmica. Preste especial atenção à parte de baixo do assento e das dobradiças. Quando terminar, descarregue de novo o autocolismo. Lave e esfregue as paredes em redor, a porta e o conjunto da escova da sanita. Finalmente, feche todas as tampas das sanitas. Está muito melhor, não acha? Lembre-se que uma casa de banho cheia de pó pode ter origem num ventilador de teto bloqueado. Por isso, passe o espanador regularmente. Vista o seu equipamento de proteção. Usando o detergente de limpeza correto, depois limpe todas as paredes e superfícies de cerâmica adjacentes. Usando o detergente de limpeza correto, esfregue o rebordo do urinol com uma escova de sanita e molhe a seguir. Esfregue de novo com a escova, concentrando os movimentos à volta da saída de água. Aqui fica um bom truque. A melhor maneira de limpar superfícies espelhadas sem deixar marcas e gordura é usar papel, de preferência uma toalha de papel ou papel higiênico. Umedeça um pouco de papel e esfregue toda a superfície. Depois pode polir com um pouco de papel seco. Fica lindo! Varra o chão, certificando-se que chega a todos os cantos. A maneira mais fácil de o fazer é tirar do caminho o conjunto da escova de sanita e o caixote do lixo e ajudar com uma pá. Depois, lave o chão com o produto apropriado, sempre a caminhar de costas e fazendo uma figura de 8 com a esfregona. Quando acabar, volte a colocar tudo no seu lugar e lembre-se que deve deixar o chão lavado e não alagado como uma piscina. Volte a colocar os painéis de sinalização em locais proeminentes. Vista o equipamento de proteção, com a solução de limpeza correta e os panos com o código de cor correto, limpe todas as superfícies exteriores de todos os equipamentos da cozinha, bancadas, lava-louças, escorredor e frigorífico. Seque bem o lava-louças, as torneiras e o escorredor. Isto deixa-os livres de gorduras. E não lave a louça se não couber no âmbito das suas funções. Coloque os painéis de sinalização e assegure-se que são vistos por toda a gente. Coloque o disco na máquina e escolha um pano de polir limpo e coloque-o no disco. Verifique o equipamento elétrico por segurança. Ajuste o manípulo para uma altura confortável e mantenha os cabos por trás de si. Comece a polir o chão de um lado para o outro, do local mais longínquo e caminhando para trás. Se trabalha numa área grande, troque o lado do pano de polir a meio do percurso. O pano pode ficar muito sujo e perder eficácia. Arrume o equipamento no armário e remova o disco e o pano da máquina. Limpe sempre o pano após cada utilização. Olhe só para este chão. Usando um detergente para aço inoxidável, aplicado a um pano seco, comece por polir as superfícies interiores e exteriores num movimento de cima para baixo, para cima e para baixo. Isso mesmo. Até que o aço volte a ficar com brilho. Assegure-se que isto fica limpo de pó e lixo, usando um aspirador com peça para fendas e ranhuras para aspirar o rasto da porta. Sim, adivinhou! Painéis de sinalização em posições bem visíveis. Quando aspirar escadas e patamares, certifique-se que o cabo não está demasiado esticado ou ensarelhado, o que pode causar tropeções ou quedas. Quando possível, mantenha o aspirador ao fundo da escada, em vez de o deixar lá em cima.
É importante aspirar regularmente os rebordos e os cantos das carpetes, pois normalmente estas áreas acumulam muito pó. Quando limpar o pó nestas zonas, aplique os produtos para polir num pano, em vez de aplicar o spray diretamente. É que o spray pode espalhar-se no solo e tornar as carpetes ou superfícies de vinil escorregadias e provocar quedas. Temos que nos manter em segurança, não é? Lembre-se que se aplica a mesma regra quando limpar escadas e patamares com a esfregona. Painéis de sinalização à vista e não vale alagar a área. Bonito trabalho!